Enumerando compartilhamentos. Então, a gente vai ter que fazer essa parte de enumerar alguns compartilhamentos ali, tanto no Windows quanto no Linux. O que seriam esses compartilhamentos, Hugo? Basicamente, compartilhamento de pasta, compartilhamento de rede, às vezes de impressora, né? Às vezes pela impressora ali você consegue fazer algum tipo de exploit, entrar através dela, enfim. Aí aqui o texto traz pra gente aqui, ó, na maioria das redes os compartilhamentos podem ser enumerados em host da Microsoft ou Linux, Unix, né, enfim. Na Microsoft, usando lá o serviço de arquivo e impressão, né, o SMB na porta 139 ou 445. E um detalhe, normalmente quando a gente faz exploit usando essa 445 aqui, a gente sempre pega system, tá? E no Linux aqui, o daemon NFS, né, usando porta TCP UDP aqui 2049. Também é possível utilizar outras ferramentas como Metasploit, que a gente já mexeu já, e esse ShareEnum aqui, que é uma ferramenta do sysinternals que pode procurar um domínio, workgroup, enfim. Então os comandinhos também que a gente utiliza para procurar aí essa parte de Windows, que a gente vai ver mais na frente, laboratórios. Continuando ainda, aqui ele traz um texto de enumeração de sites, né, que é basicamente enumeração em cima de um site, que a gente vai descobrir que tecnologia que está usando, o servidor, enfim. E aí tem algumas ferramentas para a gente utilizar isso, né, incluindo o próprio navegador, né, o Nmap, Metasploit e Dearbooster. E aí o Nmap tem alguns scriptzinhos que nessa altura do campeonato a gente já sabe, né, já lá os NSE lá do Nmap. Tem alguns scripts aqui de Enum, Drupal Enum, que é para CMS Drupal, né? PHP Version, WebDev, WordPress, Enum, enfim. Lembra lá como a gente viu que tem essa questão da categoria, né? Que tinha lá de Enum, por exemplo, se você rodar uma de enumeração, ele vai rodar todos os scripts mais um monte. Mas não, eu quero um script específico, então pega aqui bem completinho aqui. Alguns sites estão deliberadamente configurados para não usar as portas por padrão. Por exemplo, lá o OpenVI a gente viu, se não me engano, acho que é 9192, 9293, alguma coisa assim. Então, alguns serviços rodam porta específica, né? Obviamente, quando está na web pública, normalmente é 443 porque é HTTPS. 80 é muito difícil ter site 80. Mas quando a gente está falando de alguns serviços internos, pode ser que rode uma porta específica. Se não tiver certeza da porta, verifique todas elas para tentar determinar quais serviços estão vinculados a essas portas. E aí o que acontece? A gente sabe que o serviço ele é web, porém ele não está na porta padrão. E aí o scan, ele é diferente. Então, se você fazer um scan lá de porta do TCP, provavelmente você não vai pegar aquilo ali. Então, você tem que ir a nível web ali para você conseguir achar aquela porta ali. Tranquilo? Enumerar hosts Windows. Então, que tem a parte também de fazer essa enumeração de hosts. Tem alguns comandos aqui, netview, para ver esses compartilhamentos de outros hosts da rede. ARP-A, para ver ali o cache da tabela ARP, né? NetUser para listar todos os usuários da máquina, ipconfig, /DNS para exibir os nomes DNS resolvidos ali. Esse NetUser, normalmente, quando a gente invade a máquina, a gente roda ele ali para ver que tem o usuário e tal, né? O Juan me dá a vida para mim ver quem que eu sou. Enfim, a gente também tem alguns utilitários aí do próprio sistema operacional, que a gente viu também na aula passada, que inclusive pode ser utilizado para fazer o pentest, né? Então a gente tem um PowerShell, que vai usar esses semi-deletes aqui, que são um emparelhamento de verbo substantivo aqui, tipo um get help, né? Ele tá só explicando aqui como é que funciona lá os comandos. Mas tem um PowerShell, um Nmap, que eu disse que a gente vai falar muito sobre ele. E o Metasploit também, que, poxa, o Metasploit é uma mão na roda, não tem como. É muito difícil fazer um pentest sem usar Metasploit. Consultar o AD, e aqui ele traz um pouco a estrutura do Active Directory, até para você entender quando for fazer um ataque, né? O Active Directory nada mais é que esse ambiente ali da Microsoft ali, que ele vai fazer uma gerência ali dessa parte de usuários, computadores, né? Enfim. E por mais que o pessoal fale mal de Windows nessa parte de gerência de objetos e tudo mais, o Active Directory dá um show mesmo. Tem a parte lá do servidor Samba, mas não chega nem aos pés. A estrutura de um AD aqui, a gente tem a árvore, né? Que seria formada aqui por uma coleção de domínios ou subdomínios. Ele esqueceu da floresta. A floresta normalmente ela é única, tá? E depois disso a gente tem aqui a parte da árvore, então, que normalmente vai ser vinculada aqui por uma coleção de domínios. A gente tem um domínio propriamente dito aqui, que ele vai ser o núcleo da rede, né? E aí tem essa parte aqui do primeiro domínio, normalmente é um domínio raiz. E aí nada impede a gente ter vários outros domínios aqui, que seriam os domínios secundários, enfim. A gente tem as OUs, são as unidades organizacionais. Basicamente elas servem para organizar ali o que tem dentro, tanto a parte de computadores, usuários, enfim.
A gente também aqui tem a parte de usuário, que vai representar aqui cada pessoa ou usuário propriamente dito, né? Pode ser às vezes um serviço, enfim. E aí a gente tem um grupo que ele vai fazer um agrupamento mesmo ali, tanto de... Na verdade não é tanto, né? Na verdade conta de usuário aqui ou uma conta de computador. Porque basicamente ele não armazena aqui o usuário ou um computador, ele vai aparecer na lista aqui. Que aí a gente usa lá o container e tem diferenciaçõezinhas lá de aplicações de políticas. Em um grupo você pode aplicar alguns tipos, no containers é outra. Coisa que a gente tem em laboratório, nas Script Plus a gente viu algumas coisinhas. Eu particularmente não lembro a fundo. Em alguns casos aqui, um usuário não privilegiado, ele pode consultar o AD para obter algumas informações. Além de ferramentas com Nmap e Metasploit, a equipe pode usar aqui o PowerShell para enumerar informações como usuários, grupos e domínios. E aí o material traz alguns comandos aqui para a gente fazer essa enumeração. GetNetDomain, você pegar o domínio do usuário atual, GetNetLogidon aqui, né? Os usuários que estão conectados a um determinado computador. E o GetNetGroupMember aqui obtém uma lista de membros do grupo ali, né? Que ele está determinado ali. E a parte do Linux, né? Assim como o Windows, tem as ferramentas do Linux também para a gente fazer essas enumerações. E aí tem essa parte aqui do Metasploit, ele traz lá o conjunto de ferramentas, né? Esse post Linux Enum System aqui específico para o Linux. E aí alguns módulos dele, né? No Configs, no Network, no Protections, isso aqui tudo dentro do Metasploit, tá? Também é possível usar verificações da Nmap-O ou SV para fazer fingerprint do sistema operacional e descobrir algum serviço ali. Se o host do Linux estiver, esse SV mesmo aqui é para pegar a versão do serviço. E o do O para pegar o sistema operacional. E aí se o Linux aqui estiver executando no servidor Samba, dá para usar esse script aqui do Nmap SMB, tracinho asterisco aqui, que vai pegar tudo que tiver para frente, né? E aí ele trouxe um exemplo aqui, menos script SMB OS Discover e o alvo. E aí a gente também tem aqui os comandos bash internos. Trouxe uma lista com alguns aqui. Finger, que ele vai exibir o diretório inicial do usuário, login, tempo ocioso, kite etc pswd, que é lá a parte das senhas, né? O name A, ele vai mostrar aqui o nome, a versão, os outros detalhes do sistema operacional, e a NV vai mostrar a lista de variáveis de ambientes. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Aulinha até um pouco rápida aqui, parte mais de enumeração. Na prática a gente já teve lab lá do Nmap e tal. Dessa parte de enumeração, sim, básica, a gente já teve um certo contato.